Gente, se tem um presente que é lindo dar e receber é viagem, né? E nessas datas fechadas, 30, 40, 50, 60, melhor ainda. Já pensou quando junta tudo isso, gente? Comemorar uma virada de uma década com viagem? É o assunto da nossa coluna de hoje. Oferecimento Brasília Shopping, o nosso Brasília. Renata Monerá, bom demais ter de novo você aqui. Ai, que delícia! Eu cinquentei, gente! Eu cinquentei. Todos esses ouvintes aí, muito boa tarde. Eu tenho falado bastante sobre isso, né? Essa é uma pauta sensível e eu tenho tido, assim, muitas pessoas nesse movimento aí que vão cinquentar, que cinquentaram, né? Essa temporada da minha estada aqui na Nova Brasil é falar justamente sobre esse processo aí de envelhecimento, amadurecimento a partir da minha experiência. E essa vez aconteceu, né? Eu fiquei aí uma semana fora do meu esquema aqui da rádio, porque eu estava viajando. E foi uma viagem muito planejada. Tem 2 anos que eu me planejo, porque eu fui para o exterior, uma condição de muito privilégio, mas foi uma coisa que eu fui me organizando em todas as esferas, desde negociando com o filho, com o marido, com o trabalho, juntando dinheiro, planejando, porque eu queria também uma viagem que eu viajasse ou sozinha, que foi uma possibilidade, mas ou com as minhas melhores amigas. E isso rolou, porque aí também depende do planejamento do outro, né? Então eu fiquei aí 14 dias fora com a minha melhor amiga. E foi o melhor presente que eu poderia ter me dado para os meus 50 anos. Que lindo! Ai, ouvinte que está com a gente agora, pensa nessas viagens, isso é muito lindo. Minha tia Rita, fez parabéns de agora, dia 23 de maio, e aí as minhas tias e a minha mãe decidiram fazer isso. Foram 5 mulheres no fim de semana no Hotel Fazenda, com all inclusive, com não sei o quê, se juntaram, cada uma deu um pouco, foi se planejando para dar de presente para sua minha tia, e foi isso, uma comemoração, mas foi um presente para todas elas. É uma dupla celebração. Não, e eu brinco que eu consegui, né? Além de planejar, eu consegui esse tempo de pausa, Sim. ao mesmo tempo de muita cultura, né? Eu tive a possibilidade de viajar para a Espanha, que era um país dos meus sonhos, queria muito conhecer. Eu queria muito conhecer essa parte histórica, ao mesmo tempo vibrante. Adoro a cultura espanhola. Então, assim, era uma coisa que eu venho trabalhando isso. Eu queria que esse momento fosse muito simbólico, com muita consciência, mas também com muita gratidão, que eu pudesse aliar aí muitas visitas históricas, muitas visitas culturais, com bons vinhos, com bons tapas, né? Assim, que são a comida mais tradicional espanhola, com muita paella. Então, fui me organizando para que eu pudesse fazer isso. E vivi isso, esses 14 dias, né, entre sair do Brasil e voltar. Horas com planejamento high, outra hora com planejamento low, né? A gente vai fazendo, comi em restaurante legal, mas comi também muito em mercado. Não fiquei em hotel, fiquei em Airbnb, né? Então a gente vai se organizando, mas foi maravilhoso. Fiz um roteiro bem caprichado. Andei 104 mil passos. Isso significa quase 80 quilômetros, gente. Então, fiz muita coisa, andei muito de metrô. Mas foi muito legal porque eu descobri a Renata, né? Que não estava ali, a Renata nem esposa, Nem profissional, nem mãe. Era a Renata num outro momento, mais madura, mais consciente, com menos pressão. Mas com muita vontade de viver. Esses 50 trouxeram essa perspectiva, né? Como é bom viver. A gente tem percalços, tem dores, tem tristezas, muitas decepções, muitos perrengues. Mas, gente, a outra, eu venho falando isso em outros programas, né? A outra opção de não envelhecer é muito ruim, né? Então vamos ficar com essa. E aí tem uma coisa também que eu queria, antes de dar as dicas, eu queria muito reforçar, porque foi o meu agradecimento em toda a viagem, né? Quando eu falo aí que a gente conseguiu fazer essa viagem com planejamento, é claro que essa foi uma viagem longa,
Mas você acabou de falar das suas tias, né? Da sua tia. A minha mãe também, depois que a minha avó faleceu, a minha mãe tem um rito. Não é por conta de aniversário, mas todos os anos, só foi interrompido os 2 anos de pandemia. Ela viaja com as 2 outras irmãs, eu brinco que são as irmãs cajazeiras. Sempre para uma praia. São 7 dias que elas. Que é isso, assim, elas trazem à tona essa coisa da fofoca, da sororidade, da bagunça, da aula de hidroginástica, sabe? Mas sem marido, sem filhos, sem netos. É um momento que a gente fica doido, porque a gente tem que se organizar a vida, porque a gente conta com as avós, né? Mas é que é o momento delas. E eu vi muito isso na viagem também, gente. Como eu vi grupos de mulheres de todas as idades. Foi surreal, Bárbara. A gente ficou olhando muito isso. Mulheres de 50, mulheres de 60, mulheres de 70. Como as mulheres encontraram esse momento de, sabe, de buscarem esse valor. Que lindo! Foi muito legal. E não foi só a igreja, não, tá? A gente via em bar, a gente via em museu. A gente ficou muito impressionada. Em um determinado museu, só para ilustrar, eu conheci uma senhora que é de Nova Jersey. Ela parecia a Rose do Titanic. Eu até brinquei com ela. Eu comecei a conversar com ela por conta disso. Que eu falei, você parece a Rose. Eu tenho, inclusive, a mesma idade, 83 anos. Olha. Ela mora num lar para idoso em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mas ela viaja todos os anos. Ela estava com uma sobrinha neta. Ela ficou 2 dias no lugar que nós estávamos. Depois ela ia para um cruzeiro. E ela falou, eu aprendi o espanhol com 65 anos. E perdi meu esposo, perdi 2 filhas. E depois disso eu entendi que eu precisava deixar minha mente ativa. Ela bem velhinha, mas muito comunicativa, muito feliz. E ela falou, eu viajo todos os anos. Um ano eu tiro do meu dinheiro, outro ano é um filho que paga. Outro ano é um filho que paga. Mas eu achei isso tão legal, eu vi muitos movimentos como esse. Então, mulheres, isso é possível. A gente se organizando para Caldas Novas, para Espanha, para qualquer lugar, fazer um passeio para Pirinópolis, eu acho que é válido, né? Tomar um sorvete com as amigas, né? Eu acho que é esse momento que a gente se reconecta com um papel principal, que é ser você mesma, né? E você volta, olha, voltei, posso garantir, com muita saudade de casa, muita saudade do trabalho, foi muito bom. Cheguei em casa, a filha, senti mais independente, né? Então, o marido mais solícito, né? Então, eu acho que é bom para todo mundo. Então, vamos para a dica, Rê. Então, vamos para a dica. Eu trouxe dicas dentro desse espectro aí, dessa deixa, né? E aí, eu trouxe vários filmes. Nenhum filme que vai te ensinar a viajar. Mas todos os filmes você vai poder rir, divertir, refletir. O primeiro, como eu fui para a Espanha, eu puxei a sardinha para esse lado, que eu trouxe um filme do Vicky Cristina Barcelona, porque mostra a cidade de Barcelona. É uma viagem de 2 amigas também, super diferentes, e que desvendam, né, essa cidade. Tem uma história de amor, de romance, mas é um filme muito legal e lindo, né? Mostra muito a cidade. Um outro que é muito tradicional, que é o Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts, que também, né, saiu de um livro, né, que ela também, depois de um divórcio, de um momento super desgastante da vida, resolve também sair numa história sozinha, e aí ela vai para Roma, depois ela vai para a Índia, e depois ela vai para Bali, né? Então, é muito legal, é uma história real, né, obviamente romancizada, mas eu acho que é uma história muito interessante. Depois, um filme que eu vi um dia desses, nem estava pensando nessa pauta, chamado Paris Pode Esperar. Você já viu? É um filme super despretensioso. A diretora, olha que coisa surreal. Ela é a esposa do Coppola. Ela nem era diretora, né? Porque o Coppola é diretora, a filha é diretor. E aí ela fez esse filme. Super legal, é uma história de uma mulher que é casada com um produtor de cinema. Esse produtor de cinema gosta muito dela, a ama, mas muito atarefado com o trabalho. E aí eles precisam fazer um deslocamento de uma cidade para outra, porque ela está acompanhando uma gravação. Talvez seja até autobiográfico, tá? Não sei não, mas me pareceu. Tô aqui, é comédia romântica? É uma comédia romântica. E aí ela, ao invés de ir de avião com ele, porque ele precisa chegar num destino mais rápido, ela vai com um amigo dele de carro pela França. E esse amigo vai apresentando a França para ela. Então, num trajeto que seria super rápido, ele para e ele fala sobre a comida, sobre os hábitos da França.
E é super legal. E aí ela questiona também muito, os filhos já estão grandes, estão na faculdade, enfim, é muito legal. Deixei mais outras 2 dicas também, todas as 2 dicas estão na Netflix, uma na Prime e outra na Netflix. Uma é 80 for Brad, ou 80 for Brad, que é a história de 4 mulheres que adoram o Tom Brady lá, do ex da Gisele Bündchen. E aí elas saem para ir no último jogo dele. É muito divertido. Gente, lightzinho, assim, 2, 3 estrelas, tá? Mas é para se divertir sem fazer muito esforço. E o outro chama Book Club, o Clube do Livro. Aqui no Brasil, na Netflix, ele tem outro título que chama Do Jeito que Elas Querem. Os 2 filmes têm a Jane Fonda, tá? Para vocês terem ideia. É uma história de um clube de livros que elas leem os 50 tons de cinza. E aí elas querem criar, apimentar os seus relacionamentos, falar sobre os seus relacionamentos. E é muito legal, porque elas viajam e falam sobre esse livro, elas vivenciam esse livro. E aí, quero só deixar uma dica de série, e aí o restante depois vocês veem lá Perfeito. No Insta. que é uma série que eu sou apaixonada, já está na 7ª temporada, que todo lugar que eu vou agora eu assisto mais de uma vez, que chama Somebody Feed Phil. É a história de um produtor de cinema e série dos Estados Unidos que chama Phil. E ele visita cada episódio numa cidade do mundo. Então, já foi para Madrid, já foi para Veneza, já foi para o Rio de Janeiro, já foi para Santiago, já foi para Seul, já foi para a Cidade do México. E aí, um programa todo, ele vai com a equipe dele, ele é super divertido. E aí, ele conhece várias pessoas, ele conhece o mercado da cidade, ele conhece o chefe. E ele vai fazendo amizade com as pessoas, vai participando da rotina das pessoas. Então, tem muita gente que fala sobre mudança de vida, mudança de carreira. E aí, no final, ele faz sempre um super jantar com as pessoas que ele conheceu. Em lugares assim, às vezes é um piquenique, às vezes é numa fazenda. Ele junta as pessoas que às vezes moram na mesma cidade e nunca se conheceram. E por conta do programa, ele vai fazendo essa costura. É muito legal. Tá na 7ª temporada, tá na Netflix. Eu já viajei para alguns lugares, e aí eu já vi o programa, aí eu repito de novo, pego as dicas. E nessa viagem da Espanha foi bem legal, porque eu usei várias dicas dele. Só quero deixar uma dica do Brasília. Brasília começa hoje a promoção do Dia dos Namorados. Nas compras acima de R$600, um espumante da Casa Perini. Maravilhoso. Ah, melhor que encomenda. Rê, muito obrigada por estar Obrigada a de volta. vocês. Daqui a 15 dias eu tô de volta sem furo. Não tem nenhuma viagem programada, infelizmente. Tá? Uma boa semana, bons dias para vocês. Vamos nessa.